Bora lá então, pessoal. Vou fazer aqui, vou tentar fazer em 2 vídeos, tá? Os dois simulados. A ideia é não ficar fazendo o cálculo, mas é mostrar para vocês como é que vocês vão chegar no cálculo, tá? Que é mais importante. Aquela coisa braçal e vai de cada um, ok? Mas vamos para a primeira questão. Bom, primeira questão é o seguinte, ó. Eu vou fazer como eu pensaria na prova, tá? Primeira coisa é pegar as informações e colocar da forma mais simples, certo? Então vamos lá. João trabalha na administração da Brigada Militar e precisa comprar um objeto que custava R$ 240. O objeto custava R$ 240, ok? Esse objeto sofreu um aumento, ele subiu 18%. Eu quero saber qual vai ser o novo valor, ok? Lembra que eu disse uma vez, sempre que vocês tiverem porcentagem que se refira a aumento, vocês vão pegar o produto e vão multiplicar por 1, aquele percentual. Ah, Thiago, meu salário aumentou 20%. Pega o teu salário e multiplica por 1,20. Ah, Thiago, o preço da gasolina subiu 30%. Multiplica por 1,30. Certo? Bah, o meu peso aumentou 19%. 1,19 é o que tu vai multiplicar, certo? Regra, isso vale para tudo, ok? Então, como a gente teve um produto que custava R$ 240 e ele aumentou 18%, nós vamos pegar 240 e vamos multiplicar por 1,18, certo? E isso vai nos dar 283,20, certo? Esse cálculo de 283,20, como eu disse, eu não vou fazer, tá? Mas vocês podem botar na mão ali e sair calculando. Mas a ideia, o principal desse vídeo é apresentar isso aqui para vocês. É como chegar, é como montar a estrutura do cálculo, certo? Vamos para 12, questão 12. Bom, a questão 12 fala o seguinte, ó. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeira. Então é o seguinte, ó. Tá falando que Márcia é uma atleta, né? É uma atleta, mas nunca chega em primeiro lugar. Bom, nós temos aqui uma oração e uma outra oração, e ambas estão ligadas por um nexo mas. Mas, para raciocínio lógico, ele pode ser, quais são os conectivos? Se, somente se então, ou, e, ou, né? Então, o que nós temos aqui? Márcia é uma atleta dedicada e nunca chegou em primeiro, né? A gente estuda para concurso e nunca passa. Então, esse mas, ele se refere ao e. E o e, a nomenclatura dele, né? O que ele é? Uma conjunção ou uma disjunção? É uma conjunção, né? Conjunção. Aí, como vocês vão decorar que o e é conjunção, que o ou é uma disjunção, aí vai de cada um, tá? Mas a ideia principal dessa questão era saber que esse nexo mas estava se referindo ao conectivo e. Basicamente é isso, tá? E o conectivo e, a gente lê ele como uma conjunção, tá? Que é a letra D de Dinamarca. Vamos para a questão 13. 13 é o seguinte, ó. Uma indústria utiliza 12 máquinas para produzir 200 coletes. Tá de cara que isso aqui é regra de 3, tá? Então é o seguinte, ó, o que nós temos aqui? 12 máquinas produzindo 200 coletes. Aí o que eles querem fazer? Aumentar numa proporção para 36 máquinas. Quantos coletes vão sair? Bom, a gente tem 2 formas de fazer, né? Primeiro, a bendita regra de 3, né? É uma regra de 3 proporcional, né? Diretamente proporcional, porque quanto mais aumenta aqui, mais aumenta aqui. Então o que a gente faz? Multiplica aqui em x, né? 12x é igual a 36 vezes 200 e isso vai nos dar como resposta 600, certo? Simples assim. Como eu disse, repito, a ideia é não ficar apresentando os cálculos em detalhes, mas como montar, certo? Há uma outra forma de fazer? Sim, uma forma mais dedutível. Olha só, de 12 para 36 aumentou 3 vezes, certo? Nós triplicamos a quantidade de máquinas. Consequentemente, nós vamos triplicar a quantidade de produtos. Então, se eu vou triplicar,
também vai me dar os mesmos 600 coletes. Pessoal, essa questão que eu vou fazer agora, que é a questão 14, eu vou te dizer que das que saíram ali das 10 é a mais chata, porque envolve um problema chamado sistemas, tá? Sistemas lineares, de incógnitas, enfim. Olha só. Primeira coisa que eu sempre faço, escrever as informações, certo? Então vamos lá, o que nós temos de informação? Marcos precisa comprar um celular, tá? E ele precisa de R$580 a mais do que ele já tem, certo? Então vamos lá. Quanto é que é o celular? Não sei. É X. Esse é o valor do meu celular. É X. Quanto é que o nosso amigo Marcos tem? Não sei. Eu sei que ele tem uma quantia, que eu vou chamar de Y, certo? Até aí tudo bem, né? Uma quantia, Y, não sei quanto é que é. Mas que se eu desse R$580 para ele, ele chegaria ao valor do celular. Vamos reler. O celular custa X, certo? O que ele tem mais R$580, ele consegue comprar o celular que vale X, certo? Então a gente tem essas duas informações, um celular que vale X e uma quantidade que ele tem com mais 580, ele também compra o celular. Porém, o exercício ele te dá mais um macete, ele fala o seguinte, ó, que se o Marcos tivesse o dobro do que ele tem, ou seja, 2 vezes Y, ele também conseguiria comprar o celular e ainda sobraria 120 pila. Ou seja, ele pega o celular e ainda ganha R$120. Sobrou R$120 para ele, ok? Então, pessoal, o nosso problema está aqui. Nós temos duas equações que nós temos duas variáveis, x e y. Como é que se faz isso? Existem duas formas. Uma forma que eu não gosto muito, que é a substituição, ou seja, tu vai pegar uma letra, tu vai isolar ela como já está isolada e tudo que tu encontrar de x na linha de baixo, tu vai sair substituindo, certo? Vamos fazer nessa parte, tá? Só para vocês entenderem. Então eu vou pegar a de cima, vou deixar o x isolado e na de baixo eu vou sair substituindo. 2y é igual. Onde é x, ela vai cair fora, porque vai entrar agora isso aqui, certo? Então, em vez de x, eu vou botar y mais 580 e vou dar continuidade, mais 120, ok? Eu só substituí, onde era x eu coloquei isso aqui. Bom, o y vou passar para cá, 2y menos y ficou igual a y. 580 mais 120, 700. O que é o y? Y é exatamente o valor que o Marcos tinha, né? Tá aqui, ó, ele tinha y. E com mais 580, eu chegaria ao valor do celular, ou seja, os R$700 do Marcos mais os 580 daria 1.280, que é o valor do celular. E tá aí a nossa resposta, certo? Essa é uma forma de fazer, através de substituição. Existe uma outra forma? Existe, tá? Espero que não tenha ficado com dúvida aqui com a explicação, tá? Mas olha só, existe uma outra situação para resolver isso aqui, que é o seguinte. Se quiser resolver por sistema, tá? A gente tem que colocar letras de um lado, números de outro. Então nós vamos escrever primeiro colocando números de um lado e letras de outro. Vou pegar a primeira aqui, tá? Y, o x está do lado de lá, vai passar para o lado de cá, menos x. Igual, 580 está com mais, passa para o lado de lá menos. Agora vamos escrever a de baixo. 2y, o x está para lá como mais, vai virar para o lado de lá menos. E o 120 já está do lado de lá. Lembram disso? Bom, aqui existe o método da adição, que é onde tu soma isso e soma isso. Só que o problema é que a ideia da adição é tu justamente anular uma letra. Mas eu não consigo anular as letras somando, então o que eu faço aqui? Bom e velho macete. Eu vou pegar uma delas e vou multiplicar por menos 1. E vai ficar a seguinte. Menos y, ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Mais x é igual a 580. E na linha de baixo, 2y
Mantém igual. É igual a 120. Agora sim eu posso sair somando todo mundo, tá? 2y com menos y ficou y. X com menos x zerou, matou, zerou. 580 com mais 120, 700. Voilá, certo? Então nós sabemos que o Marcos tem os R$700. Fechou, pessoal? E bora lá para a questão 15. 15 fala sobre as leis de Morgan, equivalências, negações, né? Então o que acontece? Ele vai te dar uma frase e vai querer saber ou a equivalência ou a negação. Bom, eu não vou escrever o sol nasce, os pássaros cantam, vamos abreviar, né? O sol nasce e os pássaros cantam. O que ele está querendo aqui? Ele quer a negação. Ele quer a negação. Primeira coisa, como é que a gente nega o conectivo E? O conectivo E negado, ele se transforma em ou. E mais, tu tem que trocar o valor de todo mundo. Então vai ficar desta forma. Vamos ler? Ó, o sol nasce e os pássaros cantam. Como é que a gente nega? O sol não nasce ou os pássaros não cantam. E isso está na letra B, certo? Questãozinha simples. Lembrando, vocês têm que saber a negação e a equivalência de todo mundo, tá? E nesse caso a gente pegou o E. O E para o ou, tá? Quando tu nega, tu vai de um para o outro. Se tu tem o outro, vai para o E, do E tu vai para o ou e nega todo mundo, certo? Olha aí, pessoal, mais uma questão de porcentagem, tá? Questão 16, nós vamos aplicar aquele macete. Produto custa quanto? R$30. Esse é o produto. Foi reajustado em 50%, ou seja, nós tivemos um aumento de 50%. E depois ele teve um novo ajuste de mais 25%. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu produto, que custa R$30, e tu vai multiplicar por quanto? 1,5. Tá aqui o teu primeiro aumento. Mas depois tu teve um novo aumento de 1,25. Certo? Lembrando, aumento é 1, o aumento, aumento, 1, teu aumento, certo? Mas tu pode fazer primeiro este cálculo e a resposta depois tu faz isso. Tu pode fazer isso aqui e a resposta tu faz isso, ou tu pode fazer tudo junto, como tu achar melhor, certo? E o que nós chegamos de resposta aqui? 56,25, certo? Bora 17? Bora lá então, vamos para a questão, acho que agora a questão 17. Então tá, vamos lá. Questão 17 diz o seguinte: no mês de janeiro, cara, tem que anotar informação por informação para ficar bem mais fácil de visualizar. Em janeiro, uma empresa produziu 650 produtos, beleza? No mês seguinte, ou seja, em fevereiro, a empresa produziu 450 produtos, certo? Beleza. O que eles querem saber é que o número máximo de produtos, e aqui eu acho que tem um erro, tá? Porque na verdade é um número mínimo, mas vamos lá. O número de produtos que deve ser produzido para essa empresa no mês de março, para que a razão entre a produção de fevereiro e março supere a produção de janeiro e fevereiro, certo? Então o que acontece? A proporção de março para fevereiro tem que ser maior do que de fevereiro em relação a janeiro. Aqui tu pode ou sair multiplicando, né, ou sair cortando aqui para ficar mais fácil, né? Tu pode simplificar, por exemplo, cortamos 0 com 0 aqui, dá para dividir por 5, né? Então tu ficaria com 9 aqui